Viva! Então, mais uma vez, nós desejamos boas-vindas a você que está conectado conosco. Nós estamos, mais uma vez, num tempo de 21 dias de jejum e oração, esse mês de dezembro. E no Ministério Diante do Trono não falha, de 1 a 21. E neste ano não é diferente, nós estamos a refletir sobre um tema, maravilhosa graça, né? Amazing Grace. É um tempo de imersão, um tempo maravilhoso. E como não poderia deixar de ser, hoje eu tenho mais um convidado. E o meu convidado, ele tem o ministério de Davi, não é? O ministério de Davi, ele é pastor, é profeta, é cantor. Então é um homem de Deus a quem eu passo a saudar. Grace Zola, bem-vindo. Bem-vindo, Pai Senhor, pastor Deus Amos. abençoe, meu irmão. Bem-vindo mesmo. Bem-vindo. Obrigado. Como é que está a ser, portanto, a dinâmica aqui no Ambo, esse tempo, ali com algum frio, chuva, mistura, mas como é que está o Ambo a essa altura? Olha, bem melhor do que Luanda. Amém. Amém. Porque essa hora, essa fase de Luanda está muito, muito quente. Muito bem. Muito, muito quente. E aqui não está quente, está um pouquinho frio, né? Muito então, bom. o clima está bem melhor do que lá. Boa, boa, boa. Ambiente favorável. Isso. Assim, já entrando na nossa conversa, quem é Grace Zola, né? Hoje, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, quem não conhece Grace Zola não é angolano, não é crente e não sei se anda onde. Quem é Grace Zola para quem está conectado conosco? Bom, para quem está conectado conosco, Grace Zola é filho. Grace Zola é pai da Floribel, da Zoe, da Zolana, é marido da Floribel, né? É pastor, servindo no Ministério Metanoia, liderado pelo reverendo Salomão de Cá. Sou músico, gospel, né? Sou empreendedor, sou um profissional de marketing. Este é o Grace Zola. Glória a Deus. Oi? Para mim? Ok, tu quer ser? É mesmo, isto é mesmo para inspirar a juventude. Eu penso que, louvado seja Deus, os crentes deveriam ser assim, né? Hoje, Grace, nós estamos num tempo que muitos dos irmãos só são mesmo irmãos, estás a ver? Só são mesmo irmãos na fé, estás a ver? Só são mesmo irmãos. Você pergunta o que é que ele é, olha, sou cristão, mas que é? Mais cristão. E o que é que fazes? Oro. Eu, parte do tempo leio Bíblia, mas alguma coisa, olha, jejum também, né? Grace Zola, né? É empreendedor, pai, é muita coisa, né? E eu penso que nós precisamos disso, né? Apóstolo Paulo tinha várias missões, mas tinha tempo para fazer as tendas. Bem visto, bem visto. O problema é que nos foi imputido durante estes anos todos que a missão é inimiga da profissão. Parece que se tu tens uma missão, não podes ter uma profissão. Ou se tens uma profissão, não podes ter uma missão. E por essa razão nos apegamos tanto na oração e na palavra e começamos a deixar o lado profissional de lado e nos esquecemos que não se paga renda de casa com oração, não se põe comida na mesa com oração, não se mima com oração, né? Amen. Então, glória a Deus. Tudo isso é fruto daquilo que nos foi semeado, certo, né? Certo. Você vai perceber, e eu amo isso. Jesus veio com uma missão específica, uma missão extraordinária, mas você vai ver que quando ele vai selecionar aqueles que serão os seus discípulos, Marcos capítulo 3, versículo 14, ele escolheu, selecionou quem ele quis. Então, Jesus escolheu a dedo quem seriam os seus discípulos. Mas quando você vai ver, Jesus a escolher aqueles que seriam os seus discípulos, não escolhe preguiçosos. Isso. Escolhe pessoas que já tinham ofícios.
né? Você vai ver um Lucas que é médico, estás a entender? Você vai ver um Pedro que é pescador, já lhes encontrou a pescar, lhes encontrou com a profissão deles. E por isso Jesus vai lhes dizer: vinde após mim, e eu farei com que sejais pescador de homens, porque de peixe já são. É o mesmo ofício, muda só a matéria que eles vão pescar. Porque vocês já pescam um peixe. Então, já que vocês são bons de pescar, e eu também vi com uma missão que é de pescar, então vocês são as suas ideias. Vocês como já pescam peixe, eu agora vou vos dar a missão de pescar homens. Porque pescar já é a especialidade deles. Amen. My God. Assim, você irmão que, né, veja aqui, aleluia. Não, olha, eu fui chamado em tempo integral, quer dizer, informática, nada, não, temos que ver isso, Uau, glória a Deus por isso, Grace, diz-nos uma coisa, assim, em que momento, qual foi o contexto que Jesus o alcançou? Isso foi aonde? Foi em casa? Foi na igreja? Desde cedo já ouviu o evangelho? Conta-nos um pouquinho como é que foi a tua experiência de conversão. Olha, é importante eu dizer isso, eu sou filho do pastor. Uau. Quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Amen. Ok? E nasci na igreja, apresentado na igreja depois de 8 dias, né? Apresentado na igreja. Cresci na igreja, né? Aí e tal. Mas eu tive no princípio da minha adolescência, eu estou a falar de 12, 13 anos, uma fase muito conturbada, em que a minha mãe, ela tinha uma loja em casa, eu roubava de verdade. Uau. Eu sabia onde é que ela guardava o dinheiro. Ela vendia, tínhamos uma cantina muito grande, a primeira do bairro, a primeira loja do bairro e a mais renomada do bairro. Eu sabia onde ela guardava o dinheiro, puxava, eu era o boss já no bairro. Eu pegava os meus amigos, nós saíamos do Futungo para ir no Rocha Padaria a comer magoga. Pago o táxi para todos, vamos até o Rocha, pago magoga e tal, né? Então, essa fase conturbada, roubei para comprar motorizada, uma rápida, uma Jogue. Comprei uma Jogue e tal. Então, essa fase, 12, 13 anos, foi uma fase assim muito conturbada. E, por sinal, chegou a um extremo que os meus pais decidiram mesmo me tirar de casa. E levaram-me na casa de um dos seus afilhados. E aquilo era uma prisão. Eu fiquei lá durante 1 ano. Não vejo rua, não vejo nada. O transporte escolar me pega na porta de casa, me leva para o colégio, me tira do colégio, não sai na rua para nada, é só casa. Então, me lembro que quando eu saí de lá, voltei para casa e eu sou o primeiro filho e quando eu volto para casa eu sinto aquele... Estás a ver aquele calor dos meus irmãos, poça? Ficaste muito tempo fora e tal... E cai aquela consciência de que eu sou humano, preciso ser modelo, preciso ser... Foi nesse contexto que eu penso que aos meus 14 anos tínhamos um retiro lá na igreja de 7 dias, fechado lá na igreja durante 7 dias. E lembro-me que num desses dias do retiro fizeram um apelo para quem queria realmente entregar a sua vida a Jesus. E eu me lembro que naquele retiro eu não passei para frente. Eu fiquei sentado no meu lugar, dobrei o meu joelho e fiz a oração. Desde aquela data até aqui, estamos a servir ao Senhor. Glória a Deus. Então foi mais ou menos nesse contexto que eu me entrego ao Senhor, que eu sinto que agora eu quero servir ao Senhor, eu preciso servir ao Senhor. Glória a Deus por isso. Que bênção. E começamos. Que bênção, que bênção. Alguma coisa assim interessante de notar e que fazes menção, e é incrível isso, porque muitas vezes presume-se que o facto de nós termos, por exemplo, pais, pastores, crescermos na igreja,
cumprirmos com todos os ritos da igreja. Portanto, isto de per si não é ser compreendido. Já, pronto, eu sou cristão. Talvez haja muitas pessoas lá em casa, por exemplo, que estão a crescer em lar cristão, educação cristã, pais cristãos, mas nunca chegaram, portanto, a ter uma experiência pessoal como essa. Eu penso que é importante isso, né? A vida com Deus, ela começa com um encontro genuíno. Amém. E não com informações. Isso, Muitos estão aqui na igreja, têm muitas informações sobre quem é Jesus, sobre onde nasceu, sobre como começou o seu ministério, sobre como morreu, mas ainda não tiveram um encontro genuíno. De fato. Repare que antes da missão de Moisés, a missão foi antecedida por um encontro. Primeiro Deus lhe apareceu. E depois lhe revelou a missão porque ele apareceu. Ok? Então a missão é para aqueles que já tiveram um encontro com Deus. Porque sem encontro você não sabe o que você deve fazer. Primeiro é um encontro e depois do encontro te é revelado a missão. Ok? Então, muitos de nós estamos aqui e não tivemos um encontro genuíno, porque o encontro deixa marca em nós. O encontro deixa sequela em nós. Ok? E por isso você vai ver que Deus, ao revelar-se a Moisés, ele cria um fenômeno. É isso que nós não entendemos. Às vezes, Deus está nos chamar por meio dos fenômenos. O que é que Deus faz? Quando quis chamar Moisés, fogo na sarça. A sarça não se consome. Moisés olha para esse fenômeno. O que é isso? Eu nunca vi isso. Toda a atenção de Moisés voltou-se para aquele fenômeno. Quando a atenção toda de Moisés voltou-se para aquele fenômeno, Moisés ouviu a voz de Deus. Então, há certos fenômenos que Deus cria à nossa volta, é forma de chamar a tua atenção. É o chamado de Deus para ti. E muitos estão a chorar por causa do fenômeno e ainda não entenderam que às vezes é Deus por meio desse sinal chamando a tua atenção. Porque você está distraído com muita coisa, você está distraído com muitas tarefas e muitos trabalhos. Então às vezes Deus cria um fenômeno para chamar a tua atenção. Então a vida com Deus começa necessariamente com um encontro e depois missão. Por isso mesmo quando tu olhas para as Escrituras, antes de nós fazermos referência do Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, todos nós amamos esse texto, mas se tu reparares, essa missão de Marcos 16:15 é sempre antecedido por Marcos 1:17, vinde após mim. Ide, todo o ide é antecedido por um vinde, ou seja, ir é coisa de gente que já veio. Ir é coisa de gente que já veio. Entende? Então, há sempre necessariamente um encontro antes de uma missão. Muito bom. Uau. E muitas vezes esses fenômenos podem ser das diversas formas. Há quem, por exemplo, pode estar a passar por algum problema, você sabe, por alguma dificuldade. A minha irmã, a Chisola, cantou depois do vale, Jesus depois do vale, comecei a te seguir. Depois do vale, foram embora, papá, fiquei sozinha. Ali eu percebi que não vivo. Você está a pensar que todos nós que estamos aqui na igreja estamos aqui porque entendemos que Jesus morreu por nós? Há pessoas que vieram aqui por causa do pânico, há pessoas que vieram aqui por causa da traição, há pessoas que vieram aqui por causa da mágoa, há pessoas que vieram aqui por causa da doença e a mensagem da graça, o evangelho da cruz lhes alcançou. Mas o que lhes trouxe aqui no evangelho, o que lhes trouxe aqui é a perca, o que lhes trouxe aqui é a dor, o que lhes trouxe aqui é a mágoa. É isso. Então, às vezes, Deus cria vários fenômenos para chamar a nossa atenção. Caro internauta, você que está conectado conosco, você pode ver aqui uma conversa amena com Grace Zola, uma conversa
dos céus, assim. Então, você que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, seja de que natureza for, pare um pouquinho. Isto pode ser um fenômeno, não é? De Deus estar a chamar a tua atenção. Uau, uau, uau. Que bênção, que bênção. Grace, nós vamos continuar. Assim, alguma curiosidade, né? Tanto nós temos recebido aqui na Diante do Trono, já assim de forma reiterada, o reverendo Salomão de Cá. Talvez terá passado despercebido, mas é filho do reverendo Salomão de Cá. Uau. Sou o primogênito dele. Uau, primogênito. Diz-nos, o que é, assim, qual é a sensação? Nós estamos tão somente para falar de Salomão de Cá. Não há vocábulos, não é? Não há vocábulos para descrever o homem de Deus. Qual é a sensação de ser filho de Salomão de Cá, assim, um dos grandes pregadores de Angola e não só? Qual é a sensação, o peso, quer dizer, não só ser filho, mas ser o primogênito? Qual é a sensação, o peso, as responsabilidades e desafios inerentes a isso? Olha, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito. Porque, e não é só por ser exatamente ele. Ser filho de um pastor é muita responsabilidade. Porque as pessoas tendem sempre cobrar muito de nós. Os olhos de todos estão em você. Se você cometer, é filho, então é filho do pastor. Assim mesmo. Né? E tudo que você pode fazer dentro da igreja é sempre relacionado ao facto de você ser filho. E o mais pesado é você ter chamado quando você é filho de quem já é. Hoje as pessoas dizem, é agora que as pessoas estão a descobrir que eu sou filho dele. Certo. Desde muito cedo sempre desejei não andar na sombra dele. Boa. Hoje é que as pessoas, afinal é filho dele. É por isso. Afinal é pai dele. Hoje é que as pessoas, e hoje eu faço também questão das pessoas saberem, hoje eu faço questão de saber, das pessoas saberem que eu sou filho dele e tal. Mas anos atrás eu fazia questão das pessoas não saberem. Exatamente. Para depois as pessoas não atribuírem a tudo que consegui, a tudo que alcancei, a tudo que eu sou, ao facto de ser filho. Então, é pesado, né? É muita responsabilidade, é muito peso, né? Controlar os teus passos. E nós crescemos nisso, né? Desde muito cedo ele dizia sempre para nós, o dia que vocês me desonrarem como pai, esquecem que têm um pai. Então há muitos erros que não cometemos por causa dele, né? Há muitos caminhos que não nos metemos por causa dele, saber que temos um nome a velar, temos um testemunho a guardar. E desde muito cedo nós assistimos isso. Não há nada que ele preserva muito mais do que o ministério dele. Para ele, tocas em tudo, fala de tudo, mas não toca no ministério. Então, nós tínhamos essa consciência, essa noção de que temos que andar bem para não manchar, né, o ministério, que é algo que ele se entregou desde os seus 19 anos. Né? São mais de 40 anos de ministério. Então, não serei já eu o louco a destruir a história, o ministério de alguém que deu toda a sua juventude. Ele teve mais tempo com Deus do que com o diabo no mundo. São 19 anos sem Cristo e toda a vida com Cristo. Então, Deus é um peso Deus muito grande. De certo. E que de certa maneira eu acho que este peso, né, também de certa maneira nos protege, né? É o facto, por exemplo, veja que o facto de nós, portanto, fazermos parte da família de Deus, por exemplo, já é um fator que também nos protege. Há coisas que a gente não faz porque pensa, eu tenho um Deus, eu tenho um pai, eu tenho um nome a zelar, então também nos protege, né? Quando você vai ler a Bíblia, Deus faz aliança com Abraão. Deus faz aliança com Abraão. O dono da aliança é Abraão. Amen. Isso. Pegamos. Amen. Mas por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Deus revelou-se a Isaac.
E quando Deus vai aparecer a Isaac, vai dizer: sou Deus do teu pai. Ou seja, quando alguém está a dizer: sou Deus do teu pai, não sou teu. Isso. Sou Deus do teu pai. My God. Ok? Deus revela-se: sou Deus do teu pai. Ou seja, em outras palavras, eu estou a me revelar a ti por causa de um tratado que eu tive com teu pai. Quando vai se revelar a Jacó: eu sou Deus do teu pai. Então você vai ver que revela-se a Jacó também por causa do tratado. Quando revela-se a Moisés: sou Deus dos teus pais. Até essa missão que eu estou a te dar agora, só estou a te dar por causa de um trato que eu fiz. Fiz lá atrás com Abraão. Então, eu que estávamos a falar aqui no primeiro dia, Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu tenho visto que tu tens sido justo diante de mim. Então, se é por causa da justiça, quem tem que entrar, quem é justo é Noé. Logo, é justo que só Noé entra na arca, porque justo é Noé. Mas por causa da justiça de Noé, os filhos de Noé entram para a arca. Por causa da justiça de Noé, as noras de Noé entram na arca. Mas quem é justo? Noé. A justiça de Noé salva os filhos de Noé, salva as noras de Noé. Então nós acreditamos que muito daquilo que Deus tratou com ele vai acontecer conosco. Glória a Deus. Que bênção. Muito daquilo que Deus tratou com ele, nós seremos beneficiados também, né? Deus seja louvado. Então, e isso que está acontecendo no livro do Atos dos Apóstolos, né? Depois das correntes terem sido quebradas, as prisões quebradas e tal. E Paulo vai dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O mais certo seria Paulo lhe dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas ele vai dizer assim: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua família. Mas a família não está aqui. Quem está aqui sou eu. Quem vai crer sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que veja, eu penso que por isso que em maior ou menor medida as nossas ações, né? E eu penso que isso depois seria mesmo um recado para quem tanto está conectado conosco. Isso seria um recado: as nossas ações em maior ou menor medida vão afetar os nossos descendentes. Há homens que hoje estão a fazer, a desfazer e tal. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, mas nós estamos aqui. Hoje, se nós hoje somos filhos de Deus, não é sobretudo apenas por aquilo que Jesus falou, mas é sobretudo aquilo que Ele fez na cruz. Né? O que eterniza um nome não são as falas, são as obras. Nossas obras são sementes. As minhas filhas estão a nascer agora, mas certamente vão ouvir falar de Nelson Mandela. Não pelo que falou, pelo que fez. As minhas filhas estão a nascer agora, vão ouvir falar de Dr. Antônio Agostinho Neto. Não pelo que falou, pelo que fez. Né? Então, as nossas obras são sementes. As nossas obras são ações que eternizam o nosso nome. E todas elas vêm carregadas de consequências, sejam elas positivas ou negativas. Caro internauta, você pode estar a acompanhar a nossa conversa com Grace Zola, uma conversa sobrenatural, uma conversa em 3D, não é a dimensão pneumopsicossomática, não é essa conversa não é da Terra. Eu creio que você está sendo e será com certeza muito edificado. Por isso vai aí o apelo, né? Vigia aí as tuas ações, as tuas condutas, tu que dizes: não, a vida é minha, faço o que eu quiser, acredita. Você está a entesourar para a próxima geração. Grace, eu queria tanto colocar uma outra questão que tem que ver com... nos fala assim um pouco da música Deus de Promessa. Olha, ficou assim, vamos tanto nós usamos em latim, diz-se mutatis mutandis, né, com as devidas adaptações, com o devido enquadramento, mas Deus de Promessa ficou... portanto, o hino nacional, não a denominação religiosa que no momento ofertório ou não só, não coloca isto. Pronto, não vou citar o nome aqui das denominações, mas a gente sabe, não é? Todas as denominações hoje, Deus de Promessa, como é que essa canção vem, como é que ela sobe no teu coração? E para além disso também, não é, se puder, fale-nos aí
dos perigos, dos desafios no ministério, né? Hoje muitos gostariam de chegar onde Grace chegou, mas a gente sabe, não é isto, assim, em termos de Grace Zola aqui, é um percurso, é um caminho, é uma jornada. Nos fala dessa dinâmica, Deus de promessa e os desafios, não é, do ministério, por favor. Eu até tenho que ler aqui um texto. Boa. Deixa eu falar antes do Deus de promessa. Enquanto isso, os três C, curte, compartilha e comenta. Yes. 3C, curte, comenta e compartilha. Deixa eu falar de Deus de promessa. Pronto. Eu acredito, eu não gosto muito de falar de certas experiências pessoais. Yeah. Mas eu acredito muito que existem canções que são frutos da nossa caneta. Yeah. Existem canções que são frutos do nosso conhecimento bíblico. Existem canções que são pura dádiva divina. Yeah. Não se escreve, se baixa. Amen. Yeah. É dádiva. É o download espiritual. É o download. God. Não se escreve, se É baixa. baixar. De repente você está a dormir, você ouve como se alguém está a cantar para ti. My God. Yeah. De repente você dorme, você ouve como se um coral está a cantar aqui, está a cantar para si. E você acorda a cantar o que você ouviu enquanto você estava a dormir. Isso é uma dádiva. Yeah. Então, eu acredito que Deus de promessa é uma dessas dádivas. Eu não escrevi. Amen. Eu me lembro que eu estava a conduzir, estava a caminho do serviço. Yeah. E eu estava naqueles dias que eu não quero ouvir nada. Estou a conduzir, mas sem música, no silêncio. E eu me lembro que eu estava a caminho da cidade a ir trabalhar. E quando cheguei exatamente no Futungo, subiu no meu coração essa melodia e essas palavras. Só peguei o telefone e registrei. Eu penso que isso ficou no meu telefone acho que 1 ano ou 6 meses. Aí, em 2021, eu comecei a organizar atividade todos os meses. E numa dessas atividades, a edição do mês de junho de 2021, e quando eu tenho atividades, então eu vou sempre fazer pesquisas aqui no meu registro. Vou ouvindo. Essa aqui vai entrar. Boa. E foi quando eu peguei, nessa edição, essa edição de junho, essa vai entrar. E cantamos, e eu tenho algo característico, nunca organizo atividades sem transmissão em direito. Sempre que eu organizar uma atividade, vai ter uma empresa responsável a fazer a transmissão do evento. Boa. E graças a Deus por isso. Amen. E nós cantamos pela primeira vez o Deus de promessa. E tenho sempre hábito de baixar, ao terminar, baixo o vídeo todo, faço os meus cortes e fiz o corte do Deus de promessa. Publiquei e aquilo tornou-se viral. Não havia em mim desejo de gravar essa música ao plano. É que a música viralizou de um jeito. Comecei a receber vídeos de províncias fora do país. Eu disse, alguém vai gravar antes de mim. Então deixa eu gravar antes que alguém se apodera da música. Apareceu o líder Tony Sardinha, que é o líder do Ministério Santuário de Adoração, Ministério de Louvor lá em Luanda. E disse, olha, nós tivemos uma vigília, olha, o nosso pastor amou essa música, cantamos essa música de todas as formas, como louvor, como worship. E eu sinto da parte de Deus em abençoar essa obra. Vai para o estúdio, vai saber quanto é que vai ficar e eu vou pagar. God. Meu Deus. Foi assim que aconteceu. Então eu não acredito que por mim mesmo eu seria capaz de escrever algo que impactasse o mundo nessa dimensão. Hoje estamos a somar 5 milhões de visualizações, né? Que é algo que normalmente no gospel raramente acontece, né? É mesmo graça. É mesmo graça. Então só pode ter sido a mão de Deus, só pode ter sido. E os testemunhos que nós vamos ouvindo aos longos desses anos todos. Eu estava em coma, eu estava no hospital. No hospital até não se fala. Você vai lá para Luanda, vai para o Maria Pia, vai para o Hospital do Prenda. Nos corredores dos hospitais você vai ouvir Deus de promessa. É quase que difícil ir para os hospitais e não ouvir essa canção nos becos dos hospitais. Né? Então, eu não acredito que eu por mim mesmo teria escrito algo dessa dimensão. Só pode ter sido a graça de Deus, o favor de Deus. E isso para
continuar a desconstruir a falsa ideia de que o que está a acontecer conosco é fruto da nossa oração. É mentira. Se fosse fruto da nossa oração, não seria nós. Seriam os que estão a morar no monte, os que estão lá a viver, a orar desde manhã até de noite. Então, se dependesse do sacrifício da nossa intimidade, não seríamos nós. É mesmo a graça de Deus, é o favor de Deus. Agradou o coração de Deus soprar o nosso nome, soprar essa música. Só mesmo, mas nada além disso. Toda a glória. Não é que sou mau, sou já, não esquece. Não é que estou a trabalhar, mas tem uns que estão a trabalhar muito mais. É mesmo a graça de Deus, é o favor de Deus. Agora, sobre os perigos do ministério, é importante dizer, eu preciso ler isso. Boa. Eu preciso ler isso. Enquanto isso, já curte, compartilha e comenta. Se você não curtir, não comentar e não compartilhar, o Senhor está a ver. O Senhor está a ver. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso ler isso. Boa. Esther, boa. Capítulo 3, versículo 13, 14. Amo isso. Você sabe? Boa. 4. Deixa eu ler isso. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Deixa eu falar disso. Amen. Mardoqueu está a dizer assim a Esther, depois de Amã levantar um decreto para acabarem com todos os judeus. Então Mardoqueu foi pedir a Esther um socorro, fala com o rei, vai interceder ao rei ao nosso favor. Mas a Esther começou a apresentar algumas desculpas e Mardoqueu vai dizer, mesmo se você não nos ajudar, o socorro virá de um outro lugar. Mas ela vai dizer algo que me choca. Tu não sabes se é por uma conjuntura como esta que Deus te exaltou à cadeira de rainha. E Mardoqueu dizer assim, Deus só te trouxe nessa cadeira porque lá atrás ele já sabia que Amã poderia se levantar. Bem visto. E quando Amã se levantaria, teria você aqui dentro do palácio para ser socorro para o seu povo. Então, é como se ele estivesse, Deus só te trouxe até nessa cadeira por causa de um momento como esse. O que te trouxe nessa cadeira é esse momento que nós estamos a viver agora. Então, é preciso entender o propósito pela qual você foi chamado. É perigoso no ministério quando você não sabe por que te chamaram. Somos todos ministros e pastores, mas com uma missão específica. Está entendendo? A um certo dado momento do ministério de Jesus, decidiram coroar Jesus como rei. Decidiram fazer de Jesus rei. A Bíblia declara que Jesus fugiu. Mas ser rei é uma má coisa. É boa coisa. Mas Jesus esquivou. Porque propósito é maior do que a posição. Quem não conhece o seu propósito aceita tudo. Então, o maior perigo no ministério é você não saber o porquê que você foi chamado. E não conhecer a geografia do seu ministério. João Batista começou o ministério lá no deserto. E não é ele que vinha para a cidade. São as pessoas que abandonavam a cidade e iam lá no deserto, atrás de um homem cheio do Espírito de Deus. Então, é importante você conhecer o propósito pela qual você foi chamado. Porque se você não conhece o propósito pela qual você foi chamado, você vai ser um macaco imitador.
Você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Você vai fazer o que estás a ver os outros a fazerem. Então é importante você saber por que Deus me exaltou, por que Deus me chamou. E você vai marcar os teus passos de acordo ao teu propósito. Porque se você sabe o propósito pela qual você foi chamado, você não fica atrás dos números. Porque nem todos nós seremos pastores de 5.000. Amen. Uns serão pastores de 100, outros de 50. É propósito, estás a entender, né? Há pastores que não serão pastores de 2.000, mas serão pastores de 10, mas vão gerar 10 que vão ter 10.000. Estás a entender, né? É importante conhecer o propósito. Porque o propósito é maior do que posição. Os números nem sempre são sinais de que estamos dentro do propósito. Há pessoas que têm celebração daqui dos homens, mas não são celebrados pelos céus. Jesus tem pelo menos 2 testemunhos ou 3 testemunhos, que eu julgo ser testemunho muito importante no seu ministério. Quando ele nasce, tem o testemunho dos magos. Os magos, pelo conhecimento que tinham, viram a estrela brilhou, disseram: nasceu. Quem nasceu? O rei dos judeus. Repara que para os magos, eles estão a reconhecer que Jesus é o rei. Nasceu. Quem nasceu? O rei dos judeus. É o primeiro testemunho que Jesus tem, que ele é rei. Mas tudo isso é um testemunho daqui de baixo. Tem um segundo testemunho, no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Ela desceu no rio Jordão, e João Batista olha para ele, e vem assim, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Esse é o segundo testemunho, porque os magos já disseram que ele é rei. Agora vem João Batista dizer que eis aí, ele é o Cordeiro de Deus. Mas ainda assim também é um testemunho daqui de baixo. Agora João Batista batiza Jesus. Quando Jesus vai ser batizado, a Bíblia diz que o céu se abre, desce a pomba, ouve-se uma voz do céu. A voz do céu tornou-se audível aqui na terra. Agora também o céu quer dar testemunho de quem Jesus é. Já que os magos já falaram quem ele é, já que João falou quem ele é, agora o Pai também quer revelar quem ele é. Então há pessoas que são apenas celebrados aqui embaixo, jubilados aqui embaixo, mas o céu não dá testemunho de quem ele é, porque na verdade o real testemunho de quem somos não vem aqui de baixo, vem de lá de cima. Estás a entender? O real testemunho de quem somos vem lá de cima. Agora o céu vem dar também testemunho de quem Jesus é, porque os magos disseram que ele é o rei dos judeus, e João disse que ele é o Cordeiro de Deus. Agora o céu também vem dar testemunho, mas não dá testemunho dele como rei, não dá testemunho dele como Cordeiro, vem dar testemunho como filho, comprovando o que disse o profeta Isaías: um menino nos nasceu, mas um filho, um filho. O menino nos nasceu, mas o que nos deram é o filho, confirmando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não nos deu um menino, deu-nos o seu filho, o unigênito. Então o céu também está a dar testemunho de que é Jesus. É importante conhecer primeiro o propósito pela qual você foi escolhido, você foi chamado. E é sobretudo importante que o céu dê testemunho de quem realmente você é. É por isso eu não saio por aí me justificando, não saio por aí me defendendo. Você pode fazer um texto extenso a falar mal de mim, não vou te responder. Você pode fazer uma live, você pode fazer um vídeo a falar mal de mim, não vou te responder. Para mim o mais importante é o testemunho que o céu dá ao meu respeito. E aí se o céu te celebrou, pouco importa quem não te celebra. Se o céu te celebrou, pouco importa quem não vai com a tua cara, quem não vai com... Se o céu te celebrou, acabou. É um carimbo. Se o céu te celebrou, a terra te celebra. Se o céu te estabeleceu, a terra te celebra. O importante é o que o céu está dizendo ao teu respeito. Está entendendo? E o que aconteceu com o profeta Jeremias? Deus disse que a Jeremias: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei e te dei as nações por profeta. E Jeremias vai dizer: eu sou criança. Dois relatórios no mesmo indivíduo. É Deus que fala que ele é profeta. É o tal profeta que se olha, se chama de criança. God.
É por isso eu me nego a me chamar no nome que Deus não me chamou. Ainda que a realidade me apresente uma outra coisa. Se Deus disse, isso. My God. Nós falamos o que vemos. Deus fala o que vai se tornar. Essa parede é preta porque eu estou a ver que é preta. Mas se Deus falar que é azul, ainda que é preta, Amen. Vai se tornar azul. Viva! Jesus! God! Meu Deus! Isto é um culto, pá. Não, isso aqui é um culto. Muitos internautas, eu penso que muitos irmãos têm a ideia de que culto é só, não é louvor, adoração, momentos. Gente, isso aqui é um culto, mais do que um podcast. Isto é um culto. Deus seja louvado. Uau. Saber o propósito, pá, é incrível, né? Porque, de facto, quando a pessoa não sabe o seu propósito, é impactação, é sacerdócio, é muita coisa mais. Poxa, propósito. Uau. Glória a Deus. Nós vamos avançar, pá. Se dependesse só de nós, pá, não terminaríamos aqui, mas vamos avançar. Grace, diz-nos uma coisa, e essa questão talvez ele é assim um pouco polêmica, né? Um pouco polêmica mesmo, né? Mas assim, na tua concepção, o que você acha, não é, de cantores, não é, tanto músicos assim, cantarem nos comícios, né? Nos comícios, e a gente já sabe, os comícios, né? Só estamos a falar os comícios, não existem comícios e existem comícios, mas estamos a falar dos comícios. O que você acha, não é, dos homens de Deus cantarem nos comícios e tal? Vai, não vai? Os comícios dos partidos, dos partidos e tal. E o que você acha? Vai ou não vai? Muitas vezes os irmãos criticam, julgam e tal, mas vai, não vai? Qual é a tua concepção? Se a crítica colocasse pão na nossa mesa, Amen. Seria bom. A crítica é mesmo só crítica. Crítica. Há muito mais dedos para te apontar do que mãos estendidas para te ajudar. Falou. Então é normal, até Jesus também lhe criticaram. Até hoje estão a lhe criticar. Veio para nos salvar, morreu na cruz, mas há quem chama isso fanatismo, loucura. Há quem chama isso conto de fadas. Já foi há muito tempo, mas continuam sempre a lhe criticar. Então, se você na tua caminhada ainda não estão a te criticar, não estás a fazer nada. Se na tua caminhada ainda não te criticaram, é porque não estás a fazer nada. Porque os que estão a fazer serão sempre criticados. Com certeza. Não se faz monumentos a críticos, se faz monumentos a fazedores. Não se faz monumentos a críticos. Para colocar nos cortes. Faz-se monumentos a fazedores. Então, é normal que alguém que esteja a fazer alguma coisa em algum momento da caminhada seja criticado. Agora, relativamente a comícios, eu já cantei num. Já cantei num ano passado. Já cantei num. Não filmei. Não é gratuito, pelo menos. Não filmei. Não é gratuito. Não é. Então, pode, digno é obreiro. Digno é obreiro. Mas isso começa já a trazer vários questionamentos ou levantar uma equação quando nós devemos ser apartidários, né? Exatamente, né? Neutros nessas questões políticas, né? Não vir aqui publicamente, eu sou do fulano, eu apoio o fulano. Nós precisamos nessa questão ser neutros, né? Eu não vou ser hipócrita, eu já estive lá, fui bem pago, fiz, não publiquei, filmei, estava no meu telefone, depois também apaguei. Você disse, ainda pode vazar. Glória a Deus também, ninguém publicou. Glória a Deus por isso, ninguém publicou. Mas já estive lá. Mas na medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos caminhando, nós vamos compreender. Há erros que nós já cometemos ontem, mesmo como pregador, há coisas que pregamos ontem e hoje, um pouquinho mais entendido nas Escrituras, começamos a compreender que eu acho que aquilo que eu falei não é tão assim como eu falei, ok? Por causa do nível de entendimento que nós tínhamos sobre isso. Hoje,
eu tenho outro entendimento sobre isso. 1000 cabeças, 1000 sentenças. Há quem apoia, há quem não apoia. Mas que a verdade seja dita, que quando estamos nesses comícios, estamos aí mesmo a celebrar, é como se nós estivéssemos a dar a nossa mão de associação, é como se estivéssemos a dizer que nós estamos juntos, independentemente de nós estarmos lá a louvar, se temos sido chamados para louvar ou para cantar, mas no final de tudo, a nossa presença lá é como se estivéssemos a dar a nossa mão de associação ao partido que nos convida para esses eventos. Mas, Grace, uma coisa, não seria, por exemplo, no âmbito do ID, né? Por exemplo, muitas vezes o pessoal critica, mas no âmbito do ID, não seria... no show da virada, no âmbito do ID, show da virada, não uma oportunidade, festa da cidade. Mas não é para nós cristãos também uma oportunidade, por exemplo, para através das canções pregar o evangelho, porque muitas vezes dificilmente vão convidar, por exemplo, um pregador com a palavra, por exemplo, para ir num ambiente como esse, por exemplo, para ministrar, mas através do canto, não seria uma oportunidade? Eu tenho a seguinte percepção. Normalmente esses encontros são encontros de massa. E o facto de um de nós ser selecionado ou convidado para ir nessa atividade, em outros termos, é implicitamente reconhecer que o músico ou a pessoa que nós estamos a chamar é uma pessoa que arrasta, é uma pessoa com números, é uma pessoa que tem poder de atrair, é uma pessoa que se nós lhe convidarmos no nosso meio, terá poder de influenciar os do meio deles a virem. Né? Então, eu hoje tenho uma visão completamente diferente sobre esse assunto. Okay? Não condeno, não julgo quem vai. Aliás, a música também é arte, para lá de toda a espiritualidade que ela carrega, também é arte. E da arte também vive-se. Não condeno quem vai. Mas hoje eu tenho já um certo posicionamento relativamente a isso. Hoje não sou apenas um ministro de louvor, sou pastor. Há coisas que já não convém, já não fica muito bem. Coisas que até ontem eu poderia fazer, mas agora nas vestes de pastor já não convém. Então há coisas que hoje a gente começa a ter um pouquinho mais de cuidado, a gente começa a pensar um pouquinho mais, porque tem um povo à nossa atrás que nos olha, que nos cobra, que nos exige. Então hoje eu preciso ponderar um pouquinho relativamente a muitas situações, mas deixa-te explicar um testemunho que aconteceu. Eu fui convidado num desses eventos, acho que foi show da virada, sim, foi show da virada, e eu estava hospedado num hotel, cheguei, acabei de cantar, voltei para o quarto, estava no quarto, acabei de cantar, voltei novamente para o quarto. De manhã tomamos o pequeno almoço, mas quando eu cheguei no hotel havia um grupo de 3 jovens que me passaram completamente mal vestidas. Passaram. De noite, quando disseram para descer, porque já chegou a hora de cantar, eu estava sentado aí na recepção do hotel, passaram novamente. De manhã, quando chegou a hora de tomar, um dia já de regressarmos, um dia depois do evento, na hora de voltarmos, o restaurante cheio, todos os músicos e tal, eu encontrei uma ala no meu canto, sentei, tomei o meu pequeno almoço, voltei para o quarto. 2, 3 dias depois eu recebi uma mensagem de quem? De uma das jovens que estavam constantemente a me passar. Disse: a tua vida nos pregou. Wow, God. Mas não lhes preguei quando eu estava a cantar. Entende? Não foi lá no palco quando eu estava a cantar. Elas viram o meu isolar, viram o meu posicionamento, viram, olha, a tua vida nos pregou, você estava a falar com as minhas primas, você mesmo é de Deus. Uau. Entende? Mas não foi preciso falar com elas, eu não abri a Bíblia para falar com elas. Não, entende? Então Deus às vezes tem a sua forma. Falou. E a graça tem sempre dessas coisas, questionamentos, nem sempre nós vamos entender. Se há coisas que estão acontecendo comigo que eu também não estou a entender. Agora imagina você que só está assistindo. Você que só está, eu próprio dono não estou a entender. Imagina você que está a ver as coisas acontecerem. É muito complicado. Porque se for para levarmos tudo pela lógica, não faz muito sentido. Não vai fazer muito sentido. Muito bom. E na verdade, a graça de Deus é isso. É a paralisação da voz dos homens e a voz de Deus em ação.
é a paralisação da voz da condenação e da acusação e o liberar da voz de Deus, a opinião de Deus. Que bênção, que bênção. Yeah. Nós estamos a caminhar para a reta final deste nosso podcast, nossa conversa com a Grace Zola, neste tempo em que, a nível da Diante do Trono Wambo, nós estamos então em mais um tempo de 21 dias de jejum e oração, e nós estamos a refletir sobre o tema a maravilhosa graça, isto de 1 a 21, e já aproveitamos fazer o convite para você que vai estar conectado das 17 às 19 horas aqui na Diante do Trono, Cidade Baixa, Wambo. Já, tanto em gesto de reta final, a Grace, está um tempo assim, está uma conversa sobrenatural. Isto é um culto, não é? Isto é um culto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria colocar assim algumas, mais uma outra questão, mas já mesmo em gesto de reta final. Na verdade, a gente sabe que para o Grace chegar aqui, portanto, foi um percurso, foi um caminho, porque muitas vezes as pessoas querem exatamente o nosso momento atual, mas muitas vezes não sabem aquilo que nós tivemos que passar. Então, portanto, para aqueles que almejam o ministério, seja no campo, portanto, da pregação, no campo da música, portanto, qual seria o conselho que deixarias, né? Porque hoje por hoje existem, quer dizer, em tudo na vida existe caminho, existe atalhos, né? E hoje parece que muitos, para chegar rápido, mesmo já os atalhos. Qual seria a palavra que deixarias? E lá para o final também, não é, se puder deixar uma palavra para quem nos ouve que eventualmente esteja a passar por algum desafio, por favor. E alguma coisa mais que tiver aí no teu coração, por favor, tenha liberdade. Eu preciso dizer algo. Primeiro é que essa obra não é para os que se chamaram. É para os que foram chamados. Essa obra não é para os corajosos. Os do eu também vou ser pastor. Eu também vou ser. Mas Ele é que te fez ser. Isso. Ele é que te chamou. Isso. A Sonangol só remunera quem Ele recrutou. Se você não foi recrutado, você não terá remuneração. E o mesmo acontece nessa obra. A recompensa é para os que foram chamados, não para os que se chamaram. Senão você vai se fatigar, vai se sacrificar, não há impacto, não há resultado. Porque não existe uma graça para o que você está a fazer. Então, o meu conselho aos irmãos, certifiquem-se que realmente vocês foram chamados para o que vocês estão a fazer. Muito bom. Certifiquem-se que há uma vocação divina no que vocês estão a fazer. Eu, desde pequeno, eu já sabia quem eu haveria de ser. Porque durante a minha infância, Deus usou diferentes homens de Deus para ministrar para nós o que nós haveríamos de ser. Até quando fui fazer a minha formação, escolhi um curso que me permitiria trabalhar part-time. Terminei a minha licenciatura em 2014. 2015 fui para o Brasil. Para quê? Para fazer o mestrado. Fazer o mestrado para quê? Porque eu queria ser um docente universitário. Já estava a escolher eu já sabia quem eu haveria de ser, então já estava a escolher uma profissão que me permite trabalhar part-time. Trabalho de manhã, de tarde eu vou servir ao meu Deus. Entende? Então é importante perceber que antes, se existe uma chamada, existe uma vocação. Se existe isso, se existe a chamada, se existe a vocação, por favor, não meça tempo, não meça esforço, não meça sacrifício para ir por detrás daquilo que é a sua chamada. A tua chamada é a tua missão. A tua chamada é a tua razão de ser. Você existe por este fim. Você existe por isso. Por isso algumas pessoas às vezes puxa, mas bro, você não descansa, mano. Nós até não sabemos se estás aqui, se estás fora, se estás em Luanda, se estás na província. Você não para, porque ontem te vimos, estavas aí. Se eu parar é morrer, porque eu existo para isso. Eu nasci para isso. Deus me chamou para o que eu estou a fazer. Então, não há nada que me anima mais, senão o que eu faço. Não há nada em que eu tenho maior prazer, senão fazer o que eu faço. Eu preciso ser pai,
Preciso ser esposo, preciso ser esposa. Preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha família. Mas não há nada que me dá maior prazer senão fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Uau, que bem. Então, atentam a isso. Muito Nós bom. fomos chamados. Muito bom. Invistam tempo muito bom nisso. E o resto Deus cuida. Muito bom. E um outro conselho, para terminar e já não digo mais nada. Em Deus, nós não buscamos a grandeza. Em Deus, a grandeza é consequência do nosso servir. Quando Saul saiu de casa porque as ovelhas do papá perderam. É indo atrás das ovelhas que se perderam, que ele chegou até o profeta Samuel. Afinal, ontem, Deus já falou com o profeta Samuel que amanhã, a estas mesmas horas, eu vou te enviar um jovem que você vai lhe ungir. Na mente de Saul, estou aí procurar as ovelhas do papá. No plano de Deus, já falou com o profeta, amanhã vou te enviar. Deus não disse amanhã vai aparecer. Deus disse amanhã a estas mesmas horas te enviarei. Quando Saul pensa que está aí procurar, no pensamento de Deus estou a lhe enviar. Isso. Ele acha que está aí procurar as ovelhas, afinal é Deus que está a lhe enviar o profeta. Então, o que lhe levou ao profeta? São as ovelhas que se perderam. É procurando as ovelhas que ele encontrou o reinado. David não foi atrás do reinado, o reinado foi atrás de David. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, David estava no campo. Depois de ter visto Eliabe, Abinadab, que são jovens que já têm corpo, já lutam, corpos mesmo. Mas Deus quer mesmo só David. Mas ele não foi atrás do reinado. O reinado lhe encontrou lá, cuidando das ovelhas perdidas. Até mesmo Jesus. Por que Deus lhe exaltou soberanamente? Porque ele veio atrás das ovelhas perdidas do seu pai. Então, a grandeza, o reinado está por detrás do servir. Sirva. Sirva mais. E continua a servir. E deixa Deus cuidar do resto. Glória a Deus. Meus irmãos, foi assim a minha conversa com Grace Zola neste tempo em que nós estamos, nestes 21 dias de jejum e oração. E como vocês puderam atentar, na verdade, não foi um podcast, foi um culto tridimensional, espiritual, alma e corpo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, foi um culto sobrenatural. Grace, quero agradecer pela disponibilidade, por esse tempo. Que Deus continue abençoando o seu ministério. As portas da Diante do Trono estão abertas, sempre. E, portanto, sempre que descer para o Ambo, sabe, não é? Tem, assim, hotel, casa, tá tudo liberado. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.